Então, professor Everaldo Feitosa, a gente tem um panorama positivo em vários aspectos, não é, aqui para o Nordeste. Tem outra pergunta aqui do ouvinte Gabriel Santos, do Recife. Ele pergunta o seguinte: professor, por que o Recife não investe mais em energia eólica como outros estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte, que existe um polo exclusivo de energia, já que sabemos que é uma energia limpa? O senhor tem conhecimento desse polo do Rio Grande do Norte? Não, eu diria o seguinte: Pernambuco é o estado líder na tecnologia eólica, através da liderança da UFPE. Inclusive é importante frisar que nós temos em Pernambuco a primeira turbina eólica instalada no país, que é aquela turbina que está localizada na entrada de Olinda, ali no Complexo Salgadinho, né? Que infelizmente por uma série de problemas de segurança sempre roubam componentes e ela geralmente fica grande parte do tempo parada. É evidente que é uma turbina pequena, mas o estado de Pernambuco, ele é o estado onde existe a maior quantidade de empresas fabricantes de componentes, empresas fabricantes de turbinas, empresas de grande porte localizadas em Suape e conhecimento. Agora, é evidente que o litoral de Pernambuco é um litoral pequeno onde o vento, ou as jazidas de vento são mais propícias no Ceará e Rio Grande do Norte. Então eu diria, o estado de Pernambuco ele tem um conhecimento e tem a centralização das indústrias fabricantes. E essas fabricações de turbinas vão ser aplicadas no Rio Grande do Norte e Ceará. Mas isso não tira de forma alguma o contexto da importância do estado de Pernambuco na geração de componentes e emprego para o setor eólico. E como é importante essa participação da Universidade Federal de Pernambuco neste setor, né? Claro, fundamental. Pesquisa é fundamental. Eu acho que essa liderança de Pernambuco, tanto na área de energia eólica como na área de energia solar, isso é que propiciou essa liderança do Estado. Quer dizer, imagine que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando se falava em fontes renováveis como eólica e solar, isso era como um mito, talvez uma coisa para daqui a 100, 200, 300 anos. Né? E em função desse trabalho de pessoas dentro da universidade, continuando com esse trabalho de envolvimento, formação de pessoal e trazendo para o Estado esses protótipos que desmistificaram, hoje o Estado de Pernambuco tem uma repercussão imensa e essa repercussão, eu diria, é muito mais importante a repercussão de ter empresas gerando 1.000, 2.000 empregos em Suape, num curtíssimo prazo e além da expectativa de produção científica da própria universidade. Nós estamos conversando com o vice-presidente da Associação Mundial de Energia Eólica, o professor da Universidade Federal de Pernambuco e diretor da Eólica Tecnologia, o professor Everaldo Feitosa. Professor, tem outra pergunta aqui de Jaboatão dos Guararapes, é da ouvinte Kessia Regina. Ela diz assim: qual é a real potência de uma torre de energia eólica? Quantas casas uma torre abastece? Vamos dar um exemplo dos projetos em Pernambuco que deverão ser implantados até o final desse ano 2009. Uma torre eólica tem uma potência de 1,65 megawatts. Quer dizer, é um pouco abstrato falar, 1,65 megawatts. É uma torre dessa, eu estou falando uma torre de 80 metros de diâmetro e 80 metros de altura. Quer dizer, 80 metros como um prédio de 30 andares. Então, apenas uma torre, ela gera energia para aproximadamente 1.700 casas. Cada casa com consumo de 200 kWh mês. Então, uma turbina de grandíssimo porte como essa, para 1.700 casas. Então, essa é a conta fundamental para se desmistificar que a energia eólica é uma coisa pequena e que sem muita perspectiva. Como é que se calcula o custo para a residência? Não, hoje... Para a gente... hoje nós poderíamos pagar. Veja, essa energia gerada pelas centrais em Pernambuco e outras são contratos, a energia é vendida diretamente à Eletrobras. Sim. Pronto, então, o que é que acontece? Como é o sistema brasileiro hoje? Essa energia é vendida à Eletrobras e, posteriormente, ela é revendida para as concessionárias. Então, CELP no estado de Pernambuco e outras concessionárias, elas vão comprar essa energia da Eletrobras. Então, a nível final, eu diria que hoje o custo médio o consumidor paga na sua residência em torno de R$500 o megawatt-hora. Quer dizer, a geração eólica está em torno de R$200 o megawatt-hora. Né? Então, existe ainda uma cadeia produtiva, mesmo da metade, impostos, etc. Mas significa dizer que se o Brasil, e principalmente a região Nordeste, a partir de agora, que essa é a grande realidade, se decide investir em eólica e o governo dá prioridade, é importante frisar que estes investimentos não são feitos pelo governo. Todos os projetos eólicos na região Nordeste no Brasil são investimentos 100% privados. A única coisa que o governo faz é comprar essa energia do vento. Isso a partir de uma nova legislação, da nova lei,
aprovada pelo Congresso. Então, as empresas implantam as centrais eólicas e vendem essa energia para a Eletrobras. Então, é um sistema muito interessante, muito ágil, muito dinâmico de implantação, onde a sociedade ganha, o governo ganha e, de forma geral, o custo da energia tende a diminuir. Compreendo. Professor, outra ouvinte, Gilson Oliveira, de Jardim São Paulo, ele diz o seguinte: eu quero montar um sistema de energia eólica para irrigar minha propriedade. No entanto, tenho dificuldades para adquirir um transformador trifásico. Onde posso consegui-lo? Não, primeiro eu acho que é importante mencionar essas aplicações de eólica. Eu estou falando em sistemas eólicos de grande porte, conectados à rede elétrica disponível. Quer dizer, nós não estamos discutindo aqui a geração eólica para uma propriedade rural, para uma casa. Isso é uma tecnologia diferente que eu diria ainda não é competitiva. Não é? Quer dizer, por quê? Porque o vento é variável. Né? Eu posso ter vento agora e daqui a 2, 3 segundos não ter vento. Então, quando nós estamos vendendo essa energia para a Eletrobras, no contexto geral, o importante é quanto eu estou injetando por mês ou por ano. Já no contexto de residência ou propriedade, eu preciso dessa energia a curto prazo. Eu não vou deixar de ligar uma máquina ou ligar uma bomba porque não tem vento. Então a tecnologia é diferente e não teríamos ainda aplicação competitiva para esse tipo de pequeno porte. De menor porte, não. Outro ouvinte aqui pergunta, é o Sérgio Serley, de Boa Viagem. Um dia será possível cada residência ter uma torre de pequeno porte em residências? Se já existe, qual o valor? Não, eu diria que não para eólica, sim para solar. Por quê? Porque o vento varia muito, principalmente em cidades. Quer dizer, o fluxo de ar numa cidade é totalmente complicado de se calcular e de se medir. Quer dizer, nós poderíamos dizer que algumas localidades de beira-mar têm realmente um vento um pouco melhor, mas no primeiro quarteirão, da primeira quadra, o vento já diminui e tal, então fica muito complexo fazer qualquer aplicação desse tipo. Eu diria que ainda é muito incipiente. O que a tecnologia eólica, eu insisto, hoje está aprovada e todos os projetos eólicos no mundo estão sendo feitos, são turbinas gigantes da ordem de 100 metros de altura, 100 metros de diâmetro, gerando energia, injetando na rede com energia barata e competitiva e segura.